Olá, bem-vindos aqui a mais um vídeo aqui do meu canal e hoje a gente vai falar um pouco de literatura japonesa e, se eu não me engano, esse deve ser o primeiro livro que eu leio de um autor japonês, né? E esse é interessante porque eu vi eles em alguns canais que eu sigo e assim foram boas indicações, né? Pelo título a gente já sabe, ele que é o Confissões de uma Máscara do Yukio Mishima. E além de ser um livro de literatura japonesa que eu tive a primeira experiência, esse livro também carrega um pouquinho que é o livro autobiográfico, tem tons autobiográficos da vida dele praticamente, mas assim, não é da vida inteira, sabe? A gente acaba tendo um recorte, né? E para quem já leu esse livro, o final dele é muito brusco, né? Então é apenas um recorte ali que a gente acompanha um pouquinho da infância, e aí a gente acompanha a entrada da juventude e ali o começo da vida adulta, ali na faixa dos seus 20 e poucos, concomitante com a vida do Japão, já que esse livro aqui eu li aqui no Kindle, tá? Ele foi publicado ali na década de 40, então ali no auge, digamos assim, da Segunda Guerra Mundial. Acompanha um pouco sobre questões de guerra, como estava a preparação, então a gente vai ver também o próprio autor aqui falando do cotidiano dele, sobre guerra, como é que o país estava se movimentando mediante a esse tipo de contexto qual estava vivendo. E o Kyo Mishima não é o nome do autor, tá? Ele é um pseudônimo, eu vou deixar aqui o nome do autor verdadeiro, sabe? E aí o que acontece é que na vida dele, ele teve que adotar esse nome porque, digamos assim, o pai dele não gostava do rumo que ele estava tomando, né? Da arte como um todo e principalmente da literatura. Então ele adotou esse nome, esse pseudônimo de Yukio Mishima para poder escrever. E esse livro, publicado ali na década de 40, foi um grande sucesso, inclusive, né? Ele escreveu tantos outros livros. E nesse relato que a gente encontra aqui, a gente vai descobrir que o pai dele não era tão presente na vida dele, então assim, a presença que ele mais teve forte ali na sua infância e de que ele lembra é a sua avó. A sua avó teve um papel muito forte ali na sua construção de vida, né? Já que durante a gente vai acompanhar também, ele é uma pessoa muito debilitada no sentido de questões de saúde. A gente vai acompanhar ele relatando um pouco, ao mesmo tempo que ele vai crescendo, descobrindo sua homossexualidade, os seus desejos, enfim, os contrapontos que tem entre desejo carnal e desejo afetivo. Ele vai também traçar um pouquinho sobre as questões de saúde dele, como ele é muito debilitado, muito franzino. Um dos fatos mais interessantes, inclusive, é que ele fala sobre como a gente trata de um relato autobiográfico. Ele vai começar do zero, vai começar ali do próprio ato de nascimento dele, né? Logo nas primeiras linhas a gente encontra: por um bom tempo insisti em que tinha lembrança de cenas do meu próprio nascimento. Toda vez que dizia isso, provocava de início o riso dos adultos, mas, julgando que eu estava as enganando, eles terminavam por fitar aquele meu rosto pálido que nem parecia de criança, com o olhar matizado por ira contida. E mais para frente ele vai falando também: o fato de eu não ter nascido durante o dia era o argumento mais forte a refutar minha lembrança. Eu nascera às 9 da noite. Então ele vai trazendo ali um pouco desses relatos do próprio ato de nascimento. E aí tem gente, obviamente, que não vai acreditar e vai agir com um certo desdém para esse tipo de coisa. E aí quando for falar da homossexualidade, ele vai desde a ingenuidade que ele tem ali, da época da infância dele, inclusive uma memória que ele está se vestindo de mulher, ele vai se apresentar para a família dele, ele tá todo ali feliz e tal, se veste, passa pó no rosto, a família olha meio assim, incrédula para isso. Ele chega na adolescência, ele vai descobrindo os prazeres, os desejos que ele vai começando a nutrir. E, inclusive, a comparação, né, já que ele é um jovem, ele tem uma saúde meio que debilitada, ele vai notando no outro, por exemplo, tem um menino que ele observa muito, esse menino é forte, tem um corpo diferente do dele, e aí ele vai notando a diferença daquele corpo daquele menino, o desenvolvimento dele, e vai notando que o corpo dele não tem, né? Tanto que ali no início do capítulo 2 é uma coisa muito sutil, você vai pegando ali pela sutileza. Fazia mais de um ano que eu sofria o tormento de ser uma criança provida de um curioso brinquedo. Tinha 13 anos de idade. Esse brinquedo, vamos dizer assim, tem a ver com o seu órgão sexual. O brinquedo aumentava de volume a menor oportunidade, sugerindo que, dependendo de como eu o utilizasse, poderia ser algo muito prazeroso. Mas em nenhuma parte se viam escritas instruções de uso, e por isso,
Quando ele tomava a iniciativa de brincar comigo, era inevitável que eu não soubesse o que fazer. Às vezes, a minha humilhação e impaciência eram tamanhas que chegava a ponto de eu querer machucá-lo. No fim, porém, rendia-me ao brinquedo insubordinado, com aspecto seu doce segredo. E nada podia fazer a não ser observar passivamente o que lhe acontecia. Então ele vai descobrindo o seu próprio corpo também. E não só o próprio corpo que motiva, né? Os desejos que movem também isso. A natureza desse gosto combinava lembranças interligadas e acrescidas às da minha infância, jovens com seus corpos à mostras vistos em praias de verão, nadadores na piscina dos jardins externos do santuário Meiji, o rapaz moreno que se casara com minha prima, heróis valentes de várias histórias de aventura. Até aquele momento eu misturava indiscriminadamente esse tipo de gosto com outro, estético, de natureza poética. Aí, como era de se esperar, o brinquedo também levantava sua cabeça em direção à morte, as poças de sangue e a carne rígida. E aí, nesse momento, ele vai, várias vezes, né, ele vai retomar também essa questão máscula, de signos másculos, digamos assim, guerra, tanque, soldado, samurai, tudo que a gente começa, digamos assim, a associar com homem da natureza masculina, e ele começa a tomar gosto por isso, né? Ao ver cenas de batalha sangrenta nos frontispícios das revistas de histórias de aventuras que eu, em segredo, pegava emprestado do estudante que morava em casa, desenhos de jovens samurais rasgando seus ventres, soldados baleados cerrando os dentes de dor, com as mãos gotejando de sangue, agarradas ao uniforme, fotos de lutadores de sumô de terceira categoria, ainda não tão gordos com corpos firmes, meu brinquedo logo erguia sua cabeça curiosa. Se o adjetivo curiosa não for apropriado, pode substituí-lo por amorosa ou desejosa. Então a gente já vê também a própria construção do seu desejo, né? Outra figura que assim é bem emblemática na vida dele é a pintura do São Sebastião do Guido Reni. Ele dá uma olhada naquela pintura, né, onde tem aquela pessoa, aquele homem com as mãos para cima e flechas no corpo dele, tanto que ele tem uma imagem parecida, né, ele faz toda uma representação. Sua cruz era um tronco negro e algo inclinado de árvore, tendo ao fundo uma floresta sombria e ao longe um céu acinzentado de fim de tarde, ao estilo Tiziano. Um jovem de beleza excepcional estava ali amarrado, nu. Suas mãos encontravam-se cruzadas no alto e os punhos presos à árvore de cordas. Não se viam outros nós a atá-lo. Apenas um grosseiro pano branco pendia frouxamente em torno da sua cintura, cobrindo a sua nudez. Mas aquela morte de São Sebastião, pintada por uma estética da eclética escola que se firmou no final do Renascimento, exalava um forte odor de paganismo. Isso porque seu físico, que poderia ser comparado ao de Antino, o favorito imperador de Adriano, não mostrava vestígios de sofrimento ou de decrepitude, comuns aos missionários, características visíveis em pinturas de outros santos. Exibia, ao contrário, juventude, luz, beleza e prazer. E aí ele vai começar a notar esse tipo de coisa nesse corpo desse homem. E aí a gente já vê, né, uma forte menção ao físico aqui, né? Tudo que você vai perceber aqui, quando ele vai falar de homem, ele vai se render, vai associar, na verdade, ao físico, né? Por que eu falo isso? Mais pra frente ele vai conhecer a irmã de um amigo dele, a Sonoko. Eu vou colocar o nome dela aqui, eu sempre me confundo. E aí o que acontece? Essa menina traz um diferencial para a vida desse menino, já que ele, de certa maneira, ele vai olhar para esses homens, vai olhar para sua própria masturbação como uma coisa errada, né? Ele coloca um outro nome, ele chama de mau hábito, eu anotei aqui, ele chama de mau hábito, porque ele não está meio que ainda assimilando aquilo que ele está fazendo e não acha tanta naturalidade, eu acho. E aí ele olha para essas questões do mau hábito, esses signos de masculinidade e confronta com aquele que ele sente pela Sonoko. E aí a gente já vê a questão de um lado físico, de outro lado afetivo. Tanto que mais pra frente ele coloca, né? Apesar da pouca idade, eu desconhecia a experiência do sentimento platônico, bem delimitado. Seria uma infelicidade? Mas que sentido tinha para mim a infelicidade comum no mundo? Na prática, a vaga inquietação em relação à sexualidade transformara o mundo carnal em ideia fixa para mim. Especializei-me em convencer a mim mesmo de que aquela pura curiosidade intelectual, não muito distante da sede por conhecimento, era sim um desejo de carne. E mais ainda, tornei-me um mestre em iludir-me.
até concluir, enfim, que era de fato uma pessoa propensa à lascívia. Por conseguinte, assumia os ares afetados de um adulto, de experiente homem do mundo, exibia o aspecto de alguém cansado de mulheres. O sentimento inconsciente de culpa por estar falseando a natureza incitava-me a representar uma forma consciente. Por outro lado, eu me pergunto, será que o ser humano consegue trair por completo sua natureza, nem que seja por só um instante? E aí ele vai, né, colocando essas reminiscências a ponto de que ele vai colocar de um lado aquilo que ele faz o mau hábito, né, como eu falei, e o outro que a Sonoko desperta dele, o que ele acha a coisa natural que deve ser, né, digamos assim, não trair sua natureza. Mas ao mesmo tempo que ele sabe disso, ele se sente um pouco incapaz de, digamos assim, de oferecer para essa Sonoko aquilo que não consegue. É uma coisa bem interessante, tá? E esse livro ele vai fazendo isso, ele vai trazendo essas reminiscências, vai trazendo ali alguns relatos do como o país estava na guerra, por exemplo. Com o início da guerra, uma onda de estoicismo hipócrita varreu o país. As escolas secundárias tampouco fugiram a essa regra. Desde que ingressamos no ginásio, não víamos a hora de deixar o cabelo crescer, mas, mesmo no segundo grau, por um bom tempo as circunstâncias não permitiram que aquele desejo se concretizasse. E aí ele vai falando só como as escolas agiam, mas também os trabalhos, o que ele trabalhava, enfim. É um livro bem interessante, assim, eu não morri de amores, né? Tem muita gente que falou assim, nossa, vai ser espetacular, esse livro é isso. O livro não cai em anonimidade, né? Eu achei interessante, traz relatos bem legais, uma outra perspectiva de cultura, de vida e também do próprio relato, né, de identidade. Mas, como eu falei, o final dele eu achei um pouco brusco, né, por se tratar assim, de um recorte da vida. Eu pretendo mais vezes ler um pouco do Yukio Mishima, outros livros dele, né, de propriamente romance agora, né, e trazer aqui para o canal. Se você gostou do vídeo, curta, se inscreva. Tem vídeo aí da medida que eu falei nos livros. No que você achou desse livro, achou interessante para compartilhar, pode colocar também. A gente sempre é bom trazer mais ideias ao livro, né? Fica aqui a dica então. Até a próxima.